Agradeço o convite da Silvia, que insistentemente ela tem me pedido para marcarmos uma data, e a data foi se adiantando até chegar agora, e a gente já marcou há algum tempo e sabíamos mais ou menos qual seria a época, mas só deu para confirmar nos últimos 2 meses, se não me engano, né? Eu gostaria aqui de deixá-los à vontade para me interromperem se tiver alguma dúvida, alguma questão a ser formulada, a ser feita, e nós podemos manter esta forma de diálogo, que vai até ser muito mais leve, muito mais simples do que se nós formos estabelecer um momento de discussão somente após a minha apresentação. Então, fiquem à vontade para me interromper, se for o caso, tá bem? Eu estou estreando aqui um programa novo, então por isso que deu toda a confusão. Se eu fosse pelo PowerPoint tradicional, coloca o sisteminha em funcionamento, pronto, já não está funcionando mais, tá vendo? Ainda bem que ele não falhou, né? Funcionou. Vamos ver se ele está realmente no ponto certo. Bem, então o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês os diversos aspectos que estão vinculados, relacionados com a questão dos organismos geneticamente modificados, quanto à segurança desses produtos, principalmente aqueles que são usados na alimentação humana e animal e que de algum modo nos afeta, né? E apenas para relacionar aqui os dados cientificamente comprovados e que são aceitos por toda a comunidade científica. Bem, a regulamentação, existem regulamentações nacionais em cada país. A regulamentação aqui no Brasil instituiu uma solução distinta, assim como na Argentina, para um órgão completamente independente dos demais para fazer a avaliação de segurança dos OGMs. Então, são órgãos avaliadores específicos, aqui a CTNBio, na Argentina a Conabio, a Conabia, que é ligado ao Ministério da Agricultura. Aqui, melhor ainda, está vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Com isso, nós podemos perceber que o legislador brasileiro não quis vincular nem ao Ministério da Saúde, nem ao Ministério do Meio Ambiente e nem ao Ministério da Agricultura, porque tinha uma intenção de deixar esses 3 principais atores do sistema de fora das questões fundamentais ali para a tomada de decisão, numa contestação de qualquer um dos outros 3 ministérios diretamente envolvidos. Bom, mas essa não foi a mesma solução que foi usada em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, 3 órgãos já existentes e legislações existentes foram adaptados para a questão de análise e avaliação de OGMs. Então, o Departamento de Agricultura, o USDA, o órgão responsável pelo ambiente, EPA, e o FDA, que todos nós conhecemos, que está ligado à área de saúde e alimentos. No Canadá, foi uma adaptação feita pelo Ministério da Saúde. Na Austrália e Nova Zelândia também usaram um órgão já existente para a análise desses novos produtos gerados pela biotecnologia moderna. Bom, com isso,
Vamos nos ater, evidentemente, às questões brasileiras, mas uma vez ou outra a gente vai dar algum tipo de mensagem daquilo que nós vimos e continuamos a encontrar na literatura e em toda a publicação quanto aos países desenvolvidos, além de Brasil e Argentina, que são os grandes players deste jogo da biotecnologia. Aqui no Brasil, o marco regulatório foi estabelecido desde o início em 95, com a primeira lei de biossegurança. Acontece que essa lei de biossegurança, ela foi depois contestada em diversas ocasiões. Primeiro pelo Ministério do Meio Ambiente, que entrava em choque com o Plano Nacional do Meio Ambiente através de uma lei específica e anterior à Lei de Biossegurança. Até chegar em 2004, quando o Tribunal Regional Federal decidiu que a Lei de Biossegurança era superior à Lei do Meio Ambiente no aspecto de legislação, especificamente quanto à biossegurança. Vocês veem aí duas setas que saem de lá de baixo, dos dois decretos que foram instituídos, justamente, que foram colocados pelo Executivo, justamente para liberar a soja que tinha sido plantada, digamos, de um modo informal. Essa soja ultrapassou a fronteira. E alguns agricultores acabaram usando desta prerrogativa e plantaram essa soja, imagina, né? Essa soja depois veio a ser conhecida com o nome de soja Maradona, porque já era muito plantada na Argentina. E os agricultores daqui, evidentemente, que foram buscar sementes do outro lado da fronteira para poder também fazer os seus testes. Então foram decretados duas medidas aí, hoje seria medida provisória, para a liberação dessa soja. Então, a partir de tantas contestações assim, esta lei estava praticamente inoperante, até que em 2005, esta nova lei de 2005, a 11.105, harmonizou todo o sistema legal brasileiro e trouxe segurança jurídica para as empresas e também para as instituições de pesquisa que estavam envolvidas com a questão de biotecnologia. Então, a partir desse momento, nós temos uma forma distinta de analisar processos, porém mantendo o mesmo caráter da CTN-Bio como estava delineado anteriormente. As diretrizes desta lei estão baseadas nesses 3 pontos: estímulo ao avanço científico, proteção à vida e à saúde humana, animal e das plantas, e também a observância irrestrita ao princípio da precaução para a proteção do meio ambiente. Então, estes são os pilares para a nova lei, e com base nisso, desde 2005, então, com a entrada em vigor em 2006, é que todos os produtos, hoje são 60 produtos liberados, não se espantem, não são 60 produtos liberados e comercializados só para alimentos. A maior parte deles é de vacinas também. Então, são muitos produtos que se enquadraram, que foram analisados segundo esta nova perspectiva e assim foram liberados para o consumo ou a comercialização. Bem, a regulamentação brasileira sobre OGMs começa ali, na manutenção de biossegurança, dado pelas comissões internas de biossegurança. Essas comissões internas de biossegurança
são a parte da raiz, da base do sistema de biossegurança aqui no Brasil. Instituições, ou são comissões que são criadas dentro das instituições de pesquisa ou das empresas que trabalham com OGMs. E estas se referem sempre a Brasília, sempre à Comissão Central, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e que vai controlar o trabalho, o uso, a adequação do sistema de biossegurança de cada CEIBio. Existem cerca de 300 CEIBios registradas no Brasil. Na Universidade de São Paulo, cada instituto ou cada unidade que trabalha com OGM tem a sua unidade, tem o seu CQB, que é o Certificado de Controle de Biossegurança. Existem universidades como a Universidade do Rio Grande do Sul, que tem um CQB só para toda a universidade. Então, são formas diferentes de encarar ou de administrar as questões de biossegurança em cada instituição. Depois disso, vocês veem que existem aqui embaixo, nesse terceiro quarto, o Conselho Nacional de Biossegurança. Na realidade, a CETENI-Bio só faz a análise técnica, enquanto que o Conselho Nacional de Biossegurança, este sim faz a liberação propriamente dita. Ele aceita ou não os argumentos da CETENI-Bio. Bem? Não. Eu tenho que ficar passando a mão aqui, senão... Pode aumentar o tempo de espera. Posso, mas agora no meio da apresentação... Sim, eu sei. Sim, posso. É que eu não previ isso antes. Bem, então, depois do CNBS, vem os órgãos de registro e fiscalização. Nele estão Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mais informalmente chamado de MAPA, o IBAMA e a Anvisa. Então, esses são órgãos de registro e fiscalização dentro das suas áreas de competência. Sobre a composição da CETENI-Bio, nós temos 54 membros na CETENI-Bio. Desses 54 membros, 27 são titulares e 27 substitutos, ou suplentes. Estes são colocados da seguinte forma: são 12 especialistas nomeados pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 9 representantes dos outros diversos ministérios que participam, inclusive o Ministério da Defesa, porque podem envolver questões de defesa na área de competência da CETENI-Bio, 6 especialistas nomeados pelos ministros das respectivas áreas também. Então, são no total 27 titulares e 27 suplentes. Esta é a composição da CETENI-Bio, que se reúne uma vez por mês, em 2 dias no mês. Então, normalmente uma quarta e uma quinta-feira seguidas, onde são analisados os processos, seja da área humana e animal, seja de área vegetal ambiental. E depois, no dia seguinte, é feita uma plenária com a presença de todos em conjunto e fazem a análise final dos processos. Bem, como é que se faz a avaliação de risco? Avaliação de risco, quando é que nós podemos fazer? É sempre. Sempre nós fazemos isso. Mas por quê? Porque ela é o nosso cotidiano. Então, nós avaliamos risco instintivamente todos os dias. Não há dia que nós não tenhamos uma forma de avaliação de risco.
ao tomar a decisão de pôr um passo para fora da calçada, nós estamos fazendo uma avaliação de risco. Então, tudo isso é do nosso cotidiano e é um instinto de sobrevivência. Ele está motivado pelo nosso medo e pela característica que todo animal tem de preservação da espécie. Tá? Então, e do que a gente tem que ter medo? Do desconhecido. Né? Então, aquilo que é desconhecido causa um certo frisson, causa um certo temor. E aí é que a gente precisa saber, conhecer o perigo que nós corremos para saber quais são os riscos que nós estamos expostos, os perigos que nós estamos tentando evitar através de uma análise de risco. Então, é um instinto de sobrevivência. E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre avaliação de risco. Na avaliação de risco, nós sempre levamos em consideração a exposição, a dose ou intensidade de contato com este agente, o histórico de uso, no caso de um produto que foi modificado, quais são os produtos que geraram essa modificação, tanto do ponto de vista do organismo receptor, como do ponto de vista do organismo doador daquele gene que foi feita a transformação. Com isso, então, nós temos que avaliar também o tipo de modificação que foi feita, como é que foi feito, em que circunstâncias, qual o número de cópias que esse gene está gerando dentro do novo organismo. A finalidade de emprego ou de uso desse produto e os benefícios que ele poderia ter. Evidentemente que também analisamos qual é os problemas inerentes também do uso deste produto. Evidentemente que se alguém quiser fazer uma transformação, por exemplo, de amendoim, né, vai ser muito difícil que alguém queira comercializar esse amendoim, porque a gente sabe que o amendoim causa problemas muito sérios de alergenicidade. Então, dificilmente alguém vai pegar uma proteína do amendoim e colocar no feijão, por exemplo. Né? Então, e também lembrando que o risco, o perigo, é uma composição de dois fatores, o risco e a exposição a este risco. Opa, aqui atrás. Agora, o que vocês fariam se vocês entrassem num lugar, não falassem a língua e esse menu estivessem morrendo de fome? A gente vai ter que fazer uma análise de risco, né? Como é que vocês agiriam? Pelo preço não dá. As duas carinhas são iguais. Se uma estivesse rindo e a outra chorando, a gente podia ir para um lado ou para outro, né? Bom, mas eu me deparei com isso na Coreia. Então, como fazer? Era um restaurante pequeno, não existia ninguém que falasse inglês ou qualquer outra língua ocidental, que eu me arriscaria até falar, sei lá, alguma coisa que eu nem conheço, né? Mas eu sei que chegou um momento que a dona do restaurante fez o desenho de um peixe. Aí eu falei, então esse. E ela falou que era do dia. Eu entendi que, pelo gesto dela, que seria o peixe do dia. Bom, então eu acabei pegando isso. Mas aqui eu acabei fazendo instintivamente também uma análise de risco. Então a gente não sabe, tem receio de pegar alguma coisa e é uma bota velha tirada do mar e servido ali no nosso prato, né? Então não era esta situação. Bem, então como é que são feitas as análises de risco? As fases de avaliação de risco de OGM partem principalmente da análise do vegetal, por isso que eu falei para vocês inicialmente, nós devemos saber a identidade do doador e do receptor. Então nós vamos saber
como é que é aquele vegetal, toda a identidade dele, o fenótipo, a distribuição geográfica e, principalmente, o histórico de uso e a análise da composição desse produto. Evidentemente que, se nós estivermos trabalhando com feijão, com soja, com milho, com arroz, é alguma coisa muito conhecida e a gente sabe da segurança desses produtos convencionais. Mas a gente precisa saber também como é que são esses genes doadores, como é que é feito o processo de introdução desses transgenes, então, detecção do doador, saber como é que é feita a descrição do vetor, processo de liberação do transgene e assim por diante, caracterização do local de inserção desse gene e assim vai. Então, tudo isso também tem que ser analisado e é feito também pelos órgãos competentes. Este daqui é um modelo que foi criado por um grupo de pesquisadores em 2004 e é seguido pela maioria daquelas comissões de julgamento de avaliação de OGMs. No caso, seriam as outras CTN-Bios dos outros países. Tá? Então, mas no caso de alimentos, nós vamos nos preocupar depois pela caracterização do gene, do mecanismo de ação, a toxicidade e possíveis casos de alergenicidade que porventura possam estar ligados àquele gene. E somente depois de feita a transformação é que nós vamos fazer a avaliação da segurança desses novos produtos, através da composição e das análises nutricionais que a gente pode fazer também com análise de segurança com animais. Dificilmente se chega nesse ponto porque não havendo nenhum tipo de receio ou de prova que essas transformações alterem substancialmente estas características dos alimentos, então não há necessidade de se fazer testes sempre com animais, a não ser que exista qualquer dúvida a respeito da segurança do gene que está sendo incorporado ao produto. Bem, então os critérios de avaliação são assim: análise de risco, informações das empresas solicitantes, órgão avaliador e os prazos de decisão. Aqui no Brasil, é dito que seria de 90 dias a partir do momento que entra para o processo para a liberação comercial. Evidentemente que um processo pode levar alguns meses ou pode levar vários anos para a liberação. É muito diferente nós fazermos uma análise de um produto que está sendo destinado à pecuária, por exemplo, uma vacina que ela já vem pronta do exterior e não vai ser manipulada aqui, ela é rapidamente liberada, em questão de meses. Porém, no caso de um eucalipto que leva só nos experimentos a campo, leva cerca de 8 a 10 anos para se ter uma geração inteira daquela planta, então só aí a gente percebe que o processo leva muito mais tempo, né? Então, a Argentina também faz da mesma forma que o Brasil, e assim a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos, que aqui estão colocados apenas, que não tem um órgão específico para avaliar, mas fundamentalmente as análises de risco são feitas com base nas informações das empresas solicitantes. E toda vez que houver uma dúvida a respeito de qualquer procedimento da empresa, a CTN-Bio sempre faz uma solicitação para que as empresas respondam àquele ponto específico para o processo seguir em frente. Então, a responsabilidade pela liberação dos OGMs é, em primeira instância, da CTN-Bio, que faz a avaliação técnica do evento, e, em última instância, do Conselho Nacional de Biossegurança, que é um conselho
composto por 11 ministros de Estado e que só se reúne quando houver qualquer dúvida a respeito da segurança de um OGM, para tomar uma decisão. Normalmente essa decisão é uma decisão socioeconômica, não levando em consideração mais aspectos técnicos que foram analisados pela CTNBio. O fluxograma da CTNBio, dos trabalhos da CTNBio, é esse. Começando por uma proposta das comissões internas de biossegurança, que obtém um CQB, um certificado de qualidade em biossegurança, e esse CQB permite, então, que esta empresa ou esta instituição faça um dossiê e mande para a CTNBio para fazer a análise de um novo processo. Vocês podem perguntar, mas são só empresas que fazem essas solicitações? Não. Por exemplo, a agronomia de Piracicaba está fazendo uma solicitação de experimento com maracujá transgênico. Tá? E para que esse maracujá transgênico? É só para combater um vírus que ataca a planta. Não é para outra coisa a não ser para tornar a planta mais resistente ao ataque desses patógenos. Então, esses dossiês vão para a CTNBio, que analisa, caso não seja aprovado, tenha algum problema a ser esclarecido, volta para a CIBio. Então, se o processo seguir normalmente, então ele pode ser aprovado e depois ele passa para o CNBS. No CNBS vai ser tomada a decisão, então, socioeconômica. E aí sim passa para os 3 organismos regulamentadores. Faltou aqui colocar também o Ministério da Pesca, que também faz parte desta avaliação. Eu sempre esqueço porque dificilmente um processo chega ao Ministério da Pesca, mas ele também acaba fazendo o registro. E aí sim os produtos podem ser comercializados e registrados inicialmente e depois comercializados. Os produtos liberados até agora, como eu falei, são 60 no total, destinados à agricultura, principalmente para a questão de produtividade, aumento de produtividade, para a pecuária, para o combate às zoonoses, indústria química e também para a saúde humana. Então, esses produtos, evidentemente que eu não quero mostrar todos para vocês aqui, mas simplesmente estão listados aí, os 21 tipos de milho que são liberados aqui no Brasil, não necessariamente são 21 que estão sendo plantados. Eles estão liberados, mas cada empresa tem a prerrogativa de escolher se vai ou não plantar ou comercializar aquele milho. Tá? Então, além do milho, tem também a soja. A soja são 5 diferentes eventos que estão liberados. Apenas um está com plantação extensiva. Um outro foi liberado agora na China. Então, como ele foi liberado para importação na China, o Brasil, que já estava há cerca de 3 anos com esse produto liberado aqui, começará a plantar também para exportação para a China. E tem mais outros 3 que também estão nessa fase. Foram liberados, mas não estão sendo plantados. O algodão também é um outro produto que está sendo muito utilizado por pequenos e grandes agricultores, e são 12 tipos de algodão liberados aqui no país. E o feijão transgênico. O feijão também já está aprovado, mas ainda não foi registrado sequer pela Embrapa. A Embrapa obteve a aprovação, mas o processo de
de registro e de liberação comercial custa uma enormidade de dinheiro, porque uma coisa é fazer o desenvolvimento, outra coisa também é ter condições depois de lançar esse produto no mercado, e principalmente para produtores do Norte e Nordeste, que são os mais afetados pelo vírus mosaico dourado que afeta o feijoeiro. As liberações comerciais de vacinas, são 19 tipos de vacinas, principalmente para aves, mas também tem para cães, uma delas para cães. Este detalhe da frota de ônibus em São Paulo, vocês talvez já tenham visto, né? Que é movido a 10% de diesel de cana. Que diesel de cana que é esse? Ora, é a cana que, se utilizando de um determinado tipo de uma cepa de Saccharomyces cerevisiae, vai produzir um álcool superior. E esse álcool superior ele é muito semelhante às condições de combustão do diesel. E melhor ainda porque ele é um combustível limpo, então ele pode ser misturado com a cana. E aqui no caso tem essa companhia, essa frota de ônibus, que usa 10% de mistura. Com isso, ajuda a diminuir a poluição dos grandes centros. Além disso, tem essa prototeca, que é uma microalga que é para fabricação de óleos, né? Óleos industriais. E agora obteve registro também para uso em cosméticos. Então, dentro em pouco, vocês também vão estar usando cosméticos, todos nós, porque entra em cremes, entra em uma série de produtos esse óleo. Tá? Então são 3 Saccharomyces e esta prototeca, 4 micro-organismos já liberados. E finalmente o mosquito transgênico, né? O mosquito transgênico ele foi desenvolvido num laboratório da Universidade de Oxford, na Inglaterra, e eles acabaram produzindo em alguns países, mas não deu tão certo como deu aqui no Brasil, porque encontraram condições ótimas com pesquisadores qualificados e que deram um bom tratamento ao processo e chegaram até a cerca de diminuição numa determinada região da Bahia, diminuição de mais de 60% a 70% da população de insetos onde foi liberado esse mosquito transgênico. Então, é uma promessa, não vai ser através desse pernilongo apenas que vai mudar o quadro de dengue no Brasil, mas já é um auxílio. Bem, questão de rotulagem. Eu sei que isso daqui é polêmico e a gente vai tratar de modo a explicar o porquê dessa rotulagem. Ela é obrigatória aqui no Brasil para OGMs em alimentos, rações animais, como componentes ou derivados, em valores acima de 1%. Então, se nós estivermos comendo digamos, uma salsicha que contenha soja geneticamente modificada, se a quantidade de soja geneticamente modificada contendo na elaboração dessa salsicha tiver mais do que 1%, a quantidade da soja, não é? Na salsicha como um todo, em soja, já é necessário fazer a rotulagem. Então, é um símbolo obrigatório, foi instituído pelo Ministério da Justiça por demanda de consumidores e depois foi criado esse símbolo. Então, é um símbolo mais os dizeres de rotulagem. Onde há necessidade de rotulagem? No Brasil,
na Austrália, no Japão e na União Europeia. Só que na União Europeia nada se comercializa mais com OGM. No Japão é a partir de 5% em cada ingrediente. Na Austrália, 1%. Aqui no Brasil, 1% no produto final. Só que tem um certo truque na legislação que pode ser interpretado da forma como eu falei antes. Então, é em uma porcentagem sobre o produto a soja e não sobre a salsicha, né? Bem, então, apenas para mostrar esse quadro, os Estados Unidos estão mudando as suas características. Alguns estados americanos já aprovaram, mas existe uma contestação muito grande na justiça americana sobre se vão ou não adotar esta prática. Na Argentina também não existe necessidade de rotulagem. Então, eu peguei isso de uma publicação que saiu num veículo não sei se Veja ou Época, mas mostrando esta pesquisa de opinião, que foram saber qual era, o que significava esse T para a população. Então, para muitos, significava, ou para 1%, associavam a símbolo algum malefício à saúde. Tá? 2% acreditavam que era uma marca de roupa. 5% disseram que era um alerta de proibição. 5% disseram que sinalizava material perigoso. 8% associaram a transgênicos, foram os únicos em toda a pesquisa. 8% apenas é que associaram a transgênicos. E 56% disseram que não sabiam o significado do T amarelo. Eu tinha um link, e acabei não colocando aqui, mas vocês podem procurar. Saiu e foi quase de forma viral, a questão de 2 ou 3 semanas atrás, sobre uma enquete feita nos Estados Unidos, e fizeram inclusive um vídeo com as respostas, né? E justamente em locais onde tem o pessoal que é mais contrário ao uso de OGM na alimentação, que era em feiras de produtos naturais, e eles mostraram essas reações. Olha, praticamente ninguém, acho que eles entrevistaram 10 pessoas que são colocadas no vídeo, e só um disse o que era um OGM, não sabia nem o que era a sigla OGM, né? Então, somente um daqueles consumidores é que sabia. Então, não há nenhum prejuízo para a indústria de alimentação em colocar esse T. Tanto é que em produtos como óleo de soja, ninguém parou de comprar óleo de soja só porque tem esse T, e que erradamente foi colocado no óleo, porque o óleo não tem nem DNA, nem a proteína. Tá? É um extrato puro, né? Bem, e outros? Maisena. Onde está o T? Ali embaixo. E eles usaram justamente o rótulo tradicional da maisena, que é amarelo. Então, estão cumprindo a legislação, mas tem o T. Para quem não viu, está aqui embaixo. Aqui. Tá? Então, é este T que está na parte inferior. Outros, né? Será que vocês viram algum? Ah, aqui não saiu. Ele está aqui na pontinha nesse salgadinho, e está nesse outro aqui ao lado, né? Então, vocês veem que esses salgadinhos também não deixaram de serem consumidos pelo fato de ter esse alerta no rótulo. Daqui a pouco vem também a cerveja, porque a cerveja aqui no Brasil é feita com milho, né? Então, já saíram reportagens sobre as cervejas que deveriam também receber o T de transgênico. Eu tenho uma
Oi, pois não. No caso do milho em lata, por exemplo, ele não tem necessidade de ter o T? Não, ele teria necessidade se ele for realmente um milho, o milho processado a partir de milho transgênico. Ele precisaria ter. Deveria ter. Deveria ter. Tá? Eu sou contra. Não, é que a gente não encontra. Sim, sim, mas eu sou contra o símbolo, mas é uma medida, é de lei. Então, se é de lei, é necessário colocar. Tá? Então, eu acho que produto que foi liberado, que já passou por todas as instâncias de avaliação e foi considerado seguro, não há por que nós colocarmos um sinal de alerta. Tá? Bastaria uma inscrição, pode conter ou contém milho geneticamente modificado. Tá? A legislação inclui, inclusive, a menção de que o tipo de modificação também deve constar. Então, milho modificado com toxina de bacilos thuringiensis. Então, para que isso? Não traz nenhuma informação educativa para o consumidor, né? Então, só pode assustar, porque é um nome científico que a pessoa não sabe e pode levar alguma rejeição a um produto que é de ótima qualidade. Flávio, Sim. uma das questões que sempre aparece é o dano ambiental. O dano ambiental Sim. dos transgênicos. Então, como é avaliado esse risco? Da mesma forma como é avaliado para a saúde humana. Então, quais são as espécies, por exemplo, de insetos que são afetadas? Porque se você tem um produto que é resistente a um determinado inseto, é porque ele tem uma toxina para aquele inseto. Então, este exemplo que eu dei do milho BT, ele justamente tem uma toxina, a toxina que, se o inseto pousar numa planta de milho e depositar seus ovos, a larva que começa a crescer, ela vai perfurar o milho e já nos primeiros estágios da larva, ela já vai morrer, porque ela tem esses cristais de proteína que vão perfurar o estômago da larva. O mecanismo é esse. Então você mata aquela larva. Então você protege o milho contra o ataque de insetos. Só que você não protege de todos os insetos. Você protege de uma parte. Tá? Então, quanto mais se desenvolve, quanto mais são os tipos de produtos que protejam aquela planta, então maior vai ser a proteção e menor vai ser o consumo de produtos químicos defensivos para aquela planta. Tá? Então, em alguns casos, não é que se fica totalmente sem o uso desses defensivos. Eu acho que vocês podem saber um pouco mais na segunda parte, na segunda palestra. Então, esses defensivos, eles vão ser utilizados em menor quantidade. Então, se você antes fazia 15 aplicações sobre uma lavoura, você passa a fazer 5. Então, é um controle muito grande sobre esses produtos e que diminui bastante o consumo de pesticidas. Oi, pois não. Oi, pois não. Assim como acontece com os antibióticos, a gente não pode estar desenvolvendo aí pragas cada vez mais resistentes a longo prazo? Boa pergunta. Sim, sim, Com o pode. uso de óleo. Pode. Tanto é que o que se recomenda, e principalmente o pessoal muito ligado à aplicação desses produtos, recomenda
um rodízio de culturas. Então, se você tem uma cultura que ela é resistente a um determinado tipo de insetos, de uma empresa, você pode usar de outra empresa concorrente no ano seguinte, ou vai usar contra um outro tipo de defesa, para uma outra defesa nesse plantio. E também o plantio não deve ser sucessivo, um atrás do outro, né? Porque isso acaba causando uma permanência do inseto dentro de uma determinada área. Nós não temos aqui, ao contrário de países frios, nós não temos aqui invernos que matam 90% ou mais das pragas que estão naquela plantação. Então, com isso você tem, por exemplo, você pode chegar até 3 colheitas de milho numa mesma área, num mesmo ano. 2 é o convencional. Então, antes se chamava a safra de milho em safra e safrinha, porque era uma safra menor que uma safra de inverno. Só que a safrinha agora passou a ser tão grande quanto a safra normal. Então, não há um descanso da terra, um pousio que se chama, que é chamado pelos agrônomos. Tá? Mas no Brasil existe fiscalização eficiente e ativa em relação... Mas isso não é uma questão de fiscalização, é uma questão de consciência do agricultor. Mas muitas vezes o produtor acaba visando a parte lucrativa. Sim, mas ele vai perder. Ele vai perder. Então, ele não deve fazer isso. Por exemplo, num plantio de uma área, é recomendado que você tenha uma área de refúgio. E essa área de refúgio é como se fosse uma bordadura que você faz, ou você pode fazer em listas. Para que serve essa área de refúgio? Você não vai colher a mesma quantidade de soja ou de milho naquela área de refúgio do que na área plantada com OGM. Mas você tem que manter essa área para que as pragas se instalem ali e não criem resistência e vá para as outras áreas. Então, esta é uma forma também de assegurar o bom uso da tecnologia. Tá? Oi, pois não. Existe alguma regulamentação para a simbologia do produto não transgênico? Não. Quando não se omite, é porque ele é não transgênico. Se não tem símbolo... No caso, veja, não é assim. Como é que funciona? Deveria ser assim, né? Mas não é. Por exemplo, tem muitos produtos que levam ingredientes transgênicos, né? Alguns sucos, né? Hoje, que são esses ADs e outros semelhantes que tem em soja. Hoje é praticamente impossível você colocar soja convencional. A convencional passou a ser transgênica. Por quê? Porque ela domina o mercado. Ela tem 90% de produção da soja aqui no Brasil é soja transgênica. Então é muito difícil você encontrar a soja convencional. Sim, mas quando você encontra e trabalha com ela tem um diferencial de preço, porque ela tem um advertise. Sim, porque... Você não consegue diferenciar dos outros produtos. Não consegue, porque elas são idênticas. Tá? Então, se eu trouxesse soja... Você tem um laudo de análise, você tem algo que comprova que ela realmente não é. Tudo bem. Qual que é a vantagem que você tem perante o consumidor, que você tem um produto com soja transgênica e outro... Nenhuma vantagem. O consumidor só vai ter uma vantagem já. O consumidor só vai ter a vantagem de estar mais tranquilo de optar por uma ou por outra. Mas vantagem de preço não tem, vantagem de segurança não tem, ele não vai ser mais alimentado, menos alimentado usando uma ou outra. Não tem diferença. É que existe até uma associação nacional de... Sim, existem muitos produtos. Tá?
Sim, sim. Mas, infelizmente, as indústrias ainda não colocaram em prática o uso, a regulamentação do uso do símbolo ou do alerta de transgênico. Também não é feita a fiscalização. Desculpe, ela está esperando. Eu volto ao tema depois com vocês. Pois não. Meu nome é Elizabeth Vargas, eu sou nutricionista, eu trabalho na Unilever. Vim hoje como nutricionista, né, a convite do CRM, e estou muito interessada no tema. Mas eu queria fazer um esclarecimento, que eu acho que o senhor teve um equívoco aí na sua fala, né? Pois não. A Unilever apoia a biotecnologia, utiliza organismo geneticamente modificado, assim como a embalagem de maisena que foi mostrada, mas nos produtos ADs nós temos um rigoroso controle e, por opção da companhia, a soja utilizada no produto não é transgênica. Eu citei. Tanto não só a certificação, mas um controle rigoroso, porque a Unilever distribui as sementes e faz todo um trabalho, inclusive, para evitar contaminação cruzada. Então, a gente tem realmente um controle da produção e hoje os produtos da marca Vez não possuem o T, justamente porque eles não têm organismo geneticamente modificado. Produtos da companhia que possuem, dentro da legislação, eles levam o T, assim como a marca maisena que o senhor mostrou. Então, só queria corrigir esse ponto. Não, está certo. Eu falei do tipo ADs. Não sei se você percebeu, né? Eu não estava falando. Eu sei, mas é que a marca é a mesma coisa que eu falar de palha de aço, eu vou falar tipo Bombril, porque é aquela que a gente identifica com o produto. Desculpe se eu fiz essa. Tá bem. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. É verdade que hoje essas grandes produtoras de sementes transgênicas, né, Monsanto, Bayer, elas têm nos Estados Unidos da América hoje um grande centro de pesquisa para desenvolver as sementes orgânicas? Eles desenvolvem vários tipos de sementes. As sementes convencionais, as orgânicas, porque não é que eles estejam desenvolvendo só OGM, é porque eles têm, assim como a Embrapa faz pesquisa com OGM, faz pesquisa com convencional, faz pesquisa com orgânico. Eu recebi no meu laboratório material da Embrapa, convencional, orgânico e para plantio convencional, transgênico e orgânico. Então, e é da mesma empresa. Não deixa de ser uma empresa, apesar de ser uma empresa pública, não deixa de ser uma empresa. Né? Tá? Mas todas as empresas migraram, mesmo que estavam na Europa, migraram para os Estados Unidos, porque lá eles podem fazer as pesquisas sem ter as áreas invadidas e destruídas. Então, conta para mim, por que a União Europeia teve essa decisão? Teve essa decisão porque é pressão popular. Tá? E por alguns interesses que a gente não sabe exatamente de onde partem. Tá? Então, eu fiquei 6 anos na CTN-Bio e até hoje eu não sei qual é a verdadeira razão que moveu a União Europeia a ser contra, porque estavam liberados no início dos anos 2000, 2001, estavam liberados na Europa. Tanto é que tem colegas que tiraram fotografias em supermercado, mostrando o rótulo pode conter alimento geneticamente modificado na Inglaterra, e hoje não mais é possível. Agora, a Inglaterra também já está fazendo um movimento de alguma tolerância. Tá? Então, no caso de algumas empresas, seja de produção de sementes, ou seja de produção de alimentos, né, de transformação para alimentos, já começam a sensibilizar o governo britânico. E nós tivemos uma reunião aqui perto, né, que é no consulado britânico, que eles estão começando a querer saber o que acontece no resto do mundo para saber qual o caminho que eles devem tomar daqui para frente. Eu estou falando isso porque eu sou nutricionista, né? Sim. E eu tenho muita insegurança com os transgênicos. Eu faço parte de várias ONGs relacionadas à agroecologia e que estou cada vez mais no movimento de ficar contra os transgênicos. É uma opção. Estou aqui, lógico, para escutar, para ver
tenho segurança, eu não tenho respaldo de estudos clínicos, científicos a longo prazo que pode causar o transgênico. Você até mesmo colocou que tem fase que você não tem nem estudo nem em animal. Não tenho. Eu sou uma das pessoas que brigou muito para ter o Tzinho do transgênico. E sou defensora de ter descrito qual é o tipo de proteína que foi utilizada. Porque, por exemplo, você quando utiliza uma proteína da castanha do Brasil, que é altamente alergênica, e eu tenho muitos pacientes com essa sensibilidade, eu tenho que saber que aquele valor proteico, que aquela composição nutricional melhorou e que tipo que foi utilizado. Então, eu ainda não estou satisfeita só de ter o Tzinho. E nós estamos num movimento de cada vez mais esclarecer para a população o que vem a ser esse Tzinho. Porque numa pesquisa que nós fizemos, esse Tzinho muitas pessoas falavam que era gordura trans, achavam que era trans. Trans, o que tem a ver trans com transgênico? Também não faz bem gordura trans. Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir muitos fóruns dessa discussão. Por isso que eu parabenizo o Conselho por estar abrindo essa porta de discussão, porque é uma coisa muito séria. E a gente está num movimento muito forte no Brasil, de cada vez mais, né? O Sindicato dos Nutricionistas apoiando, o Lelinho, que é presidente do CFN, apoiando. A gente está num movimento muito forte contra os transgênicos e contra os orgânicos. Se houver uma... A favor dos orgânicos. Se houver uma... Eu já falei, eu faço a favor dos aí você rasga o meu diploma, pelo amor de Deus, não sou mais, eu não dá valendo. Se houver uma razão científica, a CTN-Bio vai tomar todas as medidas necessárias para revisar e para proibir uma liberação que já foi feita anteriormente. Até o momento, não há razão para se fazer estudos clínicos, porque não é uma molécula simples que a gente está trabalhando. Nós estamos trabalhando com proteínas, e proteínas são digeríveis. E essas proteínas digeríveis, elas viram o que toda outra proteína vira. Se não aminoácidos e peptídeos, ela vira também massa para ser descartada pelo organismo. Então, é isso. No caso da proteína da castanha do Pará, foi apenas um experimento que foi feito com soja. Estava sendo feito um experimento semelhante pela Embrapa aqui no Brasil, e depois que foi visto que aquela proteína que tinha uma alta concentração de aminoácidos sulfurados era também a proteína que carregava o maior grau de alergenicidade à castanha do Pará. Tá? Então, aí sim foi abortado aquele projeto antes mesmo dele ser submetido a qualquer órgão de legislação sobre OGM. Eu acompanho esses estudos dele desde quando entrou essa discussão. Ótimo. Ele teve um evento do Franco Lajolo. Você lembra esse lançamento de um livro? Isso faz quanto tempo? 15, 20 anos? Acompanho muito isso, procuro estudar profundamente o assunto, estudo muito nutrigenômica, nutrigenética. Tem toda uma questão assim dos estudos, pelo menos no mundo, 5, 6 estudos bem rígidos em termos de hipersensibilidade dos transgênicos. Então, eu só acho que isso a gente tem que colocar e saber também que é impossível. Eu entendo isso, que você tem um lado da questão de economia, a gente tem que discutir muito para ver soluções, entendeu? Eu sei que tem os dois lados, mas eu quero saber que eu estou consumindo um alimento transgênico. Claro. Eu fiquei super surpresa agora, assim, da cerveja. Bom, então você não viu tudo que está sendo aí, porque realmente o caso da cerveja é um caso típico, né, que está sendo discutido. Então, cerveja de Bem, vamos dar sequência, senão a gente atrasa muito. Pois não. Existe a possibilidade, por exemplo, de reversão? Acabei de dizer que sim. Não, mas assim, dos 90% de plantação de grãos no país? Não, você vai reverter... 90 no caso da soja, porque só 10% é não transgênico. Sim, mas... no milho, e na soja, no feijão. O feijão liberou a... Você vai ter que analisar caso a caso. Então, como a gente tem cerca de 35, 38 produtos de plantas transgênicas, o resto é de vacinas e outros produtos, você teria que analisar caso a caso. Se houver algum problema com, por exemplo,
o MON 810, que foi o caso que gerou uma polêmica 2 anos atrás. Tá? Esse milho vai ser reavaliado, tá? Mas é caso a caso. Tá? Não é para todo transgênico. Não é contra a tecnologia. A tecnologia é segura. Você pode ter problemas na transferência de um gene para outro organismo. Tá? E isso é caso a caso. Vamos seguir, depois a gente comenta mais algumas coisas. Tá? Obrigado a você pela participação. Então, bem, então, algumas organizações e instituições que atestam a segurança de OGM e que não são apenas instituições brasileiras. Aquelas ligadas à ONU. Então, aí a gente tem que dar respaldo e transparência a essas organizações que não querem de jeito nenhum que um problema seja um problema de saúde pública para toda a população mundial. Então, a FAO apoia os OGMs. A Convenção da Diversidade Biológica também apoia os OGMs, mantendo sites. E aí eu mostro alguns desses sites. Né? Veja só, aqui é a plataforma da FAO, que estão todos relacionados. Para quem não sabe, pode buscar informações nesse site. Tá? Então, é o Food Platform, que pode ser acessado por qualquer pessoa em qualquer lugar. Também tem a Convenção da Diversidade Biológica, é mais um organismo que é ligado à FAO. Este sim precisa ser credenciada a pessoa, mas é só fazer a inscrição e que depois não precisa pagar nada e depois passa a receber mensagens sobre esses produtos. Algumas instituições científicas que atestam a qualidade, a segurança de OGMs. Eu vou chamar a atenção de vocês aqui para algumas que são muito mais sensíveis para vocês, no caso. Veja, a Academy of Nutrition and Dietetics. Tá? Então, vocês veem que existem várias sociedades. A American Medical Association, a Organização Mundial de Saúde, a National Academy of Sciences, a Royal Society of Medicine e muitas outras. Ou seja, todas elas atestam a segurança do processo de avaliação e dos organismos já liberados para consumo. Então, não somos nós que estamos inventando a roda, mas todas essas instituições, depois eu posso até deixar uma versão impressa, tá? Um PDF que vocês podem copiar sem problema nenhum e podem me procurar se for o caso. O histórico comparativo de segurança ou insegurança, né? Aqui eu fiz de propósito esta comparação. Alimentos convencionais causaram 670 surtos, ou causam, por ano no Brasil, com 13 mil mortos em média. Alimentos orgânicos causaram, em 2012, um surto na Europa, sobretudo na Alemanha, com 53 mortes. Alimentos com produtos GM, não há registro de mortes ou qualquer dano à saúde, até o momento. São 20 anos de uso de OGM. Este daqui é um quadro de onde foram afetadas as pessoas nos casos, principalmente aqui na Europa, nesse surto de Escherichia coli O104H4. Foi um caso que foi inicialmente descrito como
problemas nos pepinos produzidos na Espanha e depois viram e foi largamente veiculado pela imprensa. Depois, quando descobriram que foi broto de feijão orgânico produzido dentro da Alemanha e consumido por alemães, no dia seguinte já não existia mais nenhuma notícia nos jornais. E o caso acabou ficando por isso mesmo. Surto de Escherichia coli, esse que eu falei para vocês, aqui está os casos que estavam sendo analisados naquela época. Aqui uma meta-análise sobre os impactos de OGM na produção agrícola. Então vocês veem que aumentou 21% o rendimento, diminuiu em quase 37% o uso de pesticidas, diminuiu o custo de pesticidas também na base de quase 40%. A produção não aumentou muito, o custo total de produção aumentou cerca de 3%. E 68,2% de rendimento aos produtores agrícolas, tá? Aos agricultores. Então, para vocês verem que é uma revista que foi de prestígio, a Plus One, e foi publicado neste ano. Eu não tenho aqui, mas tem apenas a indexação como revista eletrônica. Bem, um estudo com 90 dias subclínico com ratos, com feijão, com arroz modificado para expressão para o uso em populações carentes de vitamina B, está aqui, desculpe, vitamina A. Então, ele foi dado para animais e ficou comprovado que ele tem a mesma segurança de arroz convencional, com a vantagem de ter beta-caroteno na sua composição do arroz. Bem, eu acho que aqui nós podemos terminar a nossa apresentação. Por enquanto, a gente pode ter algum tipo de rejeição aos transgênicos, mas eles deveriam ser usados de forma não discriminatória em relação aos produtos convencionais. E mesmo porque isso está sendo um uso já de 20 anos, eu acredito na tecnologia, acredito nos métodos, principalmente nos métodos de avaliação da tecnologia e dos produtos que estão sendo lançados no mercado. Obrigado. Até aqui o meu endereço.